Saiba que se você acessa os sites como Status Invest ou Investidor 10, acessa a aba de ranking de fundos imobiliários e faz uma busca pelos fundos que mais pagam dividendos, você está escolhendo seus investimentos da forma mais arriscada possível. Bom, meu nome é Guilherme, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal 1% Mais Rico com Fundos Imobiliários, e hoje eu vou te ensinar como encontrar os melhores fundos imobiliários para você investir. Atualmente existem mais de 400 fundos imobiliários listados e não é fácil para o investidor iniciante encontrar as melhores oportunidades. Mas tem uma forma para você diminuir muito a chance de errar quando for escolher um novo fundo para sua carteira. Eu vou te mostrar como encontrar os fundos mais seguros, mais diversificados e que estão sendo negociados com desconto. Bom, pessoal, por exemplo, entrando aqui no site do Investidor 10, vindo em fundos imobiliários e pesquisando pelos fundos que têm os maiores dividendos, a gente pode acabar aqui encontrando alguma cilada, né? Por exemplo, o fundo que está com maior dividend yield atualmente é o RBTS11, que possui uma liquidez diária de apenas R$ 137 mil, ou seja, é uma liquidez diária baixa, né? Caso você queira comprar ou vender cotas desse fundo aqui, você pode ter algum problema, e aí você pode ter que vender ele abaixo do valor que você gostaria, né? Outro detalhe é que ele está com o P sobre VP de 1,18, ele está bem acima do seu valor justo, né? E se a gente verificar aqui também a variação nos últimos 12 meses, ele está numa queda de 12% e o seu patrimônio líquido é de apenas 36 milhões, né? Enquanto nós temos aí fundos imobiliários com mais de 1 bi de patrimônio. Então, a gente já pode, assim, só dando uma olhada rapidamente, a gente pode perceber que esse não é um dos maiores fundos da Bolsa. E se a gente acessa aqui a página desse fundo, a gente também vai perceber que o seu pagamento de dividendos ocorre de forma instável, tá? Por exemplo, em dezembro de 2022 ele distribuiu R$ 150,38, em janeiro ele já distribuiu R$ 4,99, né? Depois ele distribuiu R$ 17, depois 30, depois 23, depois caiu para 2,65. Então esse aqui é um fundo de desenvolvimento, né? Ele é um fundo mais arriscado e que você apenas fazendo essa análise poderia acabar comprando aí um fundo que não possui uma qualidade tão grande e não possui uma segurança tão grande, certo? Então hoje eu vou te ensinar a forma correta de buscar os melhores fundos imobiliários. A gente vai usar o site que é o fundamentos.com.br. Essa aqui é a página inicial do site. A gente vai vir aqui no canto superior direito e vamos clicar em FII. Vamos vir agora aqui embaixo e clicar em buscar. Dessa forma, o site vai nos dar uma lista com mais de 400 fundos imobiliários e a gente vai aplicar alguns filtros aqui, mas não vai ser diretamente aqui no site. A gente vai levar isso lá para o Excel, beleza? Então eu vou copiar essa lista aqui e vou trazer aqui para o Excel para a gente fazer as análises de forma mais organizada, tá? Então eu vou selecionar da coluna A até a última coluna, que é a M, vou vir em dados e vou aplicar um filtro. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é remover os fundos imobiliários que possuem uma baixa liquidez, né? São aqueles fundos que eu teria problema para negociar durante o dia na bolsa, tá? Então eu vou vir aqui em liquidez, vou vir em filtros de número, vou botar é menor do que, vou colocar 1 milhão, tá? Bom, então eu vou excluir todos esses fundos imobiliários aqui que tem uma liquidez diária menor do que 1 milhão. Dessa forma, pessoal, a gente praticamente eliminou todos os fundos que não são os melhores, tá? O que a gente pode fazer agora? A gente pode vir aqui em vacância média e também excluir aqueles fundos que estão com uma vacância muito elevada. Tá? Então, a gente pode tirar aqui, por exemplo, esse fundo que está com 100% de vacância e pronto. Os outros a gente ainda pode analisar caso por caso. Outro fator que a gente pode analisar é o dividend yield. Os fundos que pagaram muito pouco, a gente pode tirar, tá? Então, fundos aqui que pagaram menos de 5%, 6%, a gente pode remover. Eu vou remover os fundos que pagaram menos de 6%. E também vou remover aqueles que pagam mais do que 15%, porque provavelmente são fundos muito arriscados. Bom, dessa forma a gente já restringiu bastante aqui a nossa análise. Agora a gente vai selecionar o segmento do fundo que a gente quer. Então eu quero, por exemplo, somente os fundos imobiliários do setor logístico. Perceba que aqui ele já nos deu 6 fundos imobiliários que eu posso dizer para vocês que são ótimos fundos, tá? Claro que a gente precisa analisar caso a caso para ver qual desses fundos imobiliários aqui
está em um momento mais atrativo para a gente comprar. Bom, então a gente tem o BRCO11, o GGRC, o HGLG, o LVBI, o VILG e o XPLG. Tá? Então, qual desses que estão mais baratos? É o VILG e o XPLG, né? O GGRC também está praticamente no preço justo. O maior é o XPLG, né? Porque ele possui aqui um patrimônio de 3,2 bilhões de reais e possui 19 ativos na sua carteira. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o ticker desse fundo, né? O nome dele é o XPLG11. A gente vai vir aqui no site, eu prefiro o Status Invest, beleza? Então vamos vir aqui no statusinvest.com.br. Vamos digitar o nome dele, XPLG, abrir a página do fundo, vamos vir aqui em comunicado e vamos abrir o relatório gerencial. Beleza, pessoal? Então é extremamente importante que a gente analise detalhadamente o relatório gerencial de cada fundo imobiliário antes de investir, certo? Lembrando que esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, é apenas um vídeo educacional, beleza? Mostrando como que você pode fazer a pesquisa por fundos imobiliários mais seguros, livrando você aí de alguma cilada. A gente pode analisar aonde que esse fundo investe. Então ele investe 86% em imóveis, 11% em aplicações financeiras, que é o caixa do fundo, e 3% em cotas de outros fundos imobiliários. O tipo de receita, se é típico ou atípico. O que são os contratos atípicos? São contratos feitos exclusivamente para um inquilino em um imóvel específico. Tá? Então, normalmente, os atípicos eles têm um tempo de duração maior. E se caso o inquilino deseje sair do fundo, ele tem que pagar o restante dos aluguéis, né? Então, isso é uma segurança maior para a gente. E os contratos típicos são aqueles contratos de locação, não tem um período tão longo, que não tem essas cláusulas de rescisão, né? Então, o fundo ter 58% atípico é um ótimo indicador. Depois a gente pode ver quem são os locatários. Via Varejo, 12%, Leroy Merlin, 11%, Lojas Renner, 7%, depois tem Mercado Livre, GPA, Mobile, B2W e outros menores. É um fundo, então, bem diversificado. O seu maior inquilino aqui, que é a Via Varejo, possui apenas 12%. Ele também é bem diversificado na questão do setor, né? O setor comércio varejista com 54%, depois material de construção, logística, comércio e distribuição de alimentos, e a maioria dos contratos também tem vencimento somente para depois de 2025, beleza? Então, pessoal, essas são as informações que a gente precisa analisar. Como a gente viu aqui, é um fundo super diversificado, né? Com vários inquilinos. Não é um fundo, por exemplo, que possui apenas um imóvel e apenas um inquilino, o que seria muito ruim, né? Porque teria pouca diversificação. Imagine que esse fundo que tem apenas um imóvel e apenas um inquilino, esse inquilino saia do imóvel, né? Então, a partir do próximo mês, ele já teria uma queda na sua receita, o que não é o caso do XPLG. A gente pode ver que essa nossa análise aqui é uma análise muito assertiva, certo? Então, a gente pode fazer isso aqui para qualquer outro tipo de setor, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o setor de shoppings. Nós temos aqui o CPSH, o HGBS, HSML, o LASC11, MOL11, VISC11 e o XPML. Como a gente pode refinar ainda mais esse filtro? A gente pode vir aqui em quantidade de imóveis e remover aqueles fundos que possuem poucos ativos, né? Então, vou tirar o CPSH, vou tirar o LASC11 e o restante eu posso manter, certo? Então, eu teria aqui 5 fundos imobiliários para fazer a análise. Quem já conhece mais do mercado sabe que esses fundos aqui são ótimos fundos imobiliários. Então, eu poderia fazer o seguinte: selecionar aqui o VISC11, né, porque ele está com P sobre VP de 0,91, então ele está bem descontado. Poderia vir aqui no Status Invest, procurar por VISC11, abrir o seu relatório gerencial, e aí eu também veria as seguintes informações, né? O fundo ele vem distribuindo rendimentos de forma constante. A gente pode ver que durante todo o ano de 2023 ele pagou aí entre 80 a 85 centavos. Aí quando ele vendeu um ativo aqui, ele aumentou para R$1 a receita. Isso eu sei porque eu acompanho mais os fundos imobiliários, né? Mas somente olhando aqui a gente já percebe que o fundo vem pagando de forma recorrente dividendos. Outra informação importante, pessoal, é a receita do fundo, né? Quais são os shoppings que geram maior receita dele? Então a gente pode ver que o maior fundo é o Prudent Shopping com apenas 12%.
depois vem o Porto Velho com 10%, depois o Praia da Costa com 9%. Então esse aqui é um fundo imobiliário que ele possui muitos shoppings na sua carteira, né? Ele possui 20 imóveis. É muito diversificado, né? Caso dê algum problema em algum desses shoppings aqui, é uma pequena parte do fundo que vai estar comprometida, né? Lembrando que é renda variável, então isso pode acontecer. Mas a gente pode perceber também que os shoppings estão espalhados aqui por vários estados do Brasil, né? São muitas administradoras também, não é concentrado em apenas uma administradora. E o fundo investe em shoppings onde ele é acionista minoritário, e em outros ele possui o controle, né? Então também tem essa diversificação da estratégia. E aqui a gente pode ver os shoppings que esse fundo possui, né? Então são ótimos shoppings aqui espalhados pelo Brasil inteiro. Beleza, galera? Então basicamente era essa a ideia do vídeo. A gente pôde aprender aqui na prática como escolher os melhores fundos. Isso aqui vai se encaixar para qualquer segmento, beleza? O segmento de papel a gente teria que analisar mais a fundo os relatórios gerenciais e verificar principalmente ali os devedores, né, se são diversificados, se não tem uma concentração muito grande em algum certificado de recebível imobiliário. A gente até pode fazer essa análise aqui. Por exemplo, vamos pegar o VGHF11, vamos vir em comunicado novamente, relatório gerencial. E o que eu digo, né, quando eu quero falar em concentração em um certificado de recebível imobiliário? Eu quero dizer isso aqui, ó, pessoal. O fundo ele possui vários CRIs, né? A gente percebe que a maior exposição a um único certificado de recebível imobiliário é esse primeiro aqui, do CashMe, com apenas 3,12% do patrimônio líquido, tá? Então, digamos que essa operação aqui dê algum tipo de problema. É apenas 3,2% do patrimônio do fundo que estará comprometido. Isso que você precisa ficar ligado também nos indexadores desses CRIs. Então, se ele é muito indexado ao CDI, por exemplo, e se o CDI começa a cair, esse fundo ele vai distribuir menos rendimentos. Se é mais indexado ao IPCA, quando o IPCA do mês vir mais alto, o fundo vai pagar mais, e quando vir um IPCA aí 0,26, por exemplo, como vem acontecendo em 2023, esse fundo ele vai pagar menos, beleza? Outra coisa também que a gente precisa ficar ligado é a questão das taxas dos empréstimos, né, desses CRIs. Então, quanto maior a taxa, mais arriscado é o fundo, e quanto menor a taxa, mais seguro é o fundo, beleza? Bom, pessoal, então essa era a ideia do vídeo, explicar para vocês aqui como fazer esse tipo de filtro para encontrar somente os fundos que são mais negociados durante o dia na bolsa, os que possuem grande quantidade de imóveis na carteira, possuem uma vacância baixa, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que utilizem aqui essa forma para encontrar os seus fundos imobiliários e deixe aqui nos comentários como é que você faz a sua análise, beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo, um abraço e até a próxima.